Nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 4. Quem tem Bíblia, Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o 41. Marcos 4, do 35 ao 41. Se os irmãos quiserem chegar a ficar mais perto, respeitando o distanciamento social. Ficar mais perto, a gente. Porque campo aberto, né? E a voz não ajuda muito. Não, é verdade, tá certo, Luiz. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Nós vamos ler Marcos 4, do 35 ao 41. Nós vamos esperar até todo mundo achar. Vai, Ana Paula, você não achou ainda? Calma, Marcinha, ela tá... Uma vez um homem demorou um tempão para achar, ele foi achar quando já era o finalzinho da mensagem. Achou, Ninha? Era um texto bem pequeno, assim, bem, daqueles versículos bem curtos. E ele achou só quando acabou a mensagem. Muitos anos depois, esse homem foi um dos homens que mais ganhou almas nos Estados Unidos. Aquele que nem conseguia achar, virou um homem de Deus e um servo de Deus. Então, cada um no seu tempo, Marcos capítulo 4. Vamos. Versículo 35. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. A história que nós lemos vai falar de Jesus Cristo Sim. e de como ele vai demonstrar o grande poder dele. Ao longo dos outros capítulos desse livro que a gente leu, de Marcos, Jesus já está demonstrando o poder dele naqueles dias. Ele já escolheu os 12 apóstolos dele, ele já expulsou demônios. E em Marcos capítulo 1, quando ele expulsa os demônios, todo mundo fica espantado, assustado, olhando para ele pensando: como ele faz isso? Que ensino novo é esse? Com que autoridade que ele fala? Jesus está fazendo muitos milagres e chega nesse momento do livro, em que Jesus Cristo vai demonstrar o poder dele sobre a natureza. Ele é aquele que tem poder para expulsar os demônios. Amém. Ele é aquele que tem poder para ressuscitar os mortos, para curar os aleijados, para tirar a lepra, que ele também fez em Marcos capítulo 1. E agora ele vai mostrar que ele tem poder sobre toda a natureza. Amém. A Bíblia nos diz que tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi criado se criou. Amém. Ele, o que criou todas as coisas agora, Sim. vai demonstrar o poder dele sobre a natureza. Grande tempestade, grandes ventos, ele se levanta e ele nem faz força, né? Ele nem cansa, ele não cai nem uma gotinha de suor, ele só fala: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquieta, e o mar se acalma. Jesus Cristo demonstra todo o poder dele sobre a natureza nesse texto que lemos. Mas paralelo a isso, eu quero que você veja outra situação. A situação daqueles que estavam no barco com Jesus Cristo. E quando nós olharmos para essa situação, para o que acontece com estes homens, que nós enxerguemos a nossa vida junto com a deles. Que o que aconteceu com eles também acontece com a gente. Sim. Que o medo que eles sentiram é o medo que a gente também sente. Que os problemas que eles enfrentaram também são problemas que nós enfrentamos. É lógico que nenhum de nós... Alguém que já teve a oportunidade de andar de barco no rio, no mar? Eu não, eu morro de vontade de andar de barco. Agora, uma vez eu vi um vídeo que as ondas faziam assim, ó, subia muito alto e o barco fazia assim, ó. Então nós não vamos enfrentar os problemas que eles enfrentavam
de medo do barco. Mas nós temos problemas muito piores, muito mais amedrontadores, assustadores. E quando a gente olhar para a vida desses homens, neste momento, na travessia daquele mar, daquele lago, que era tão grande que eles chamavam de mar, nós vamos identificar o que tem de similar, o que a gente pode aprender com estes homens, o que nós podemos copiar destes homens. E é o que nós vamos ver. A primeira situação que acontece na vida destes homens é a adversidade. Olha só lá no versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Você pode enxergar essa situação? Grande tempestade, vento, água, as ondas subindo, as ondas já começando a cobrir o barco e batendo no barco de um lado para o outro. E aqueles homens, muitos deles são pescadores, muitos deles já enfrentaram tempestades. Alguns deles talvez já tiveram seus barcos naufragados e tiveram que voltar nadando para o porto ou para a praia. Alguns desses homens já experimentaram grande tormenta durante o mar, mas neste momento não é uma tempestade comum. A Bíblia ela é tão precisa que quando ela diz alguma coisa você pode acreditar. E quando a Bíblia ela qualifica, ela dá uma qualidade para algo, você pode acreditar que é o mais possível que aquilo pode acontecer. A Bíblia não ia dizer grande tempestade se fosse só um ventinho, se fosse só uma ondinha subindo. Se a Bíblia falou grande, você pode imaginar muito grande. A maior tempestade da vida desses homens, a maior tormenta que eles já enfrentaram. Grande tempestade, grande adversidade, ventos fortes, ondas a ponto de jogar a água para dentro do barco. E imagine aqueles homens lutando, cada um com o seu baldinho, tentando tirar a água. E na medida que eles jogam a água para fora, vem uma nova onda e enche o barco de água de novo. E o barco já está quase a naufragar. As madeiras já estão estralando, a ponto de partir o barco no meio. Grande adversidade. E vocês viram bem pela ilustração que o irmão Adriano usou, que as adversidades são grandes, que elas são fortes, que elas têm maior poder do que nós. Verdade. E se nós vemos na vida destes homens a adversidade, agora eles vão experimentar a incapacidade. Eles são incapazes de enfrentar essa adversidade. Eles são incapazes de parar essa tormenta, de parar esse temporal, essa tempestade. Eles são incapazes de manterem a própria vida. Eles não vão conseguir tirar essa água para fora. Eles não vão conseguir impedir que o barco naufrague e que todos eles morram. Eles são incapazes. Frente à grande força da natureza, eles não são fortes o suficiente. Eles não têm poder para conseguir manter a própria vida. E pode acreditar que eles tentaram. Imagina esses 12 homens tirando balde de água para fora. Às vezes já pensando em jogar as cargas fora, como outros homens fizeram em uma grande tempestade que aparece na Bíblia também. Às vezes já sem nenhuma esperança, estes homens reconhecem que eles são incapazes, porque olha o que eles dizem no versículo 38. Mestre, não se te dá que pereçamos? Enquanto aqueles homens estão enfrentando a tempestade, jogando água para fora, com medo, temendo, Jesus Cristo está dormindo na polpa do barco. E enquanto os olhos deles estão arregalados de medo, os olhos do Senhor Jesus Cristo estão fechados, deitados, descansando, sem medo nenhum. E estes homens entendem que eles são incapazes, que eles não vão conseguir. E eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, não te importa que morramos? O Senhor não se importa com a gente? O Senhor não liga para as nossas vidas? Nós vamos morrer e você está aí dormindo? Você não vai fazer nada? Imagina eles pensando lá, cada um tentando tirar seu vento e o mar. Eles sabiam que Jesus podia pegar um baldinho, né? Sim. Jesus, não te importa que morramos? Vem pegar um balde com a gente. Vem ajudar-nos. Ajuda-nos, mestre. E Mateus vai dizer com outras palavras, ele vai dizer assim: Jesus, salva-nos, porque morremos.
completando o que mostra para nós nesse texto que lemos. Jesus, salva-nos! Nós somos incapazes. Em nós há incapacidade, não há poder para nós, não há força na Luna para poder puxar o pai dela, assim como não há força em nós para resistir à grande tempestade, à grande adversidade. E talvez você, pela sua grande rebeldia, ainda vai ficar a vida inteira tentando tirar água com o baldinho desse tamanho, enquanto as tempestades vêm, e você vai achar que você é capaz, que você pode, que você consegue sozinho, e você vai arder a sua mão de tanto puxar a corda, mas você é rebelde, você vai continuar, você vai até o fim da vida, mas no fim da vida vai vir uma tempestade maior, e dessa nenhum homem escapa, a morte. Ainda que você durante toda essa vida tente e pense que você é capaz, que você pode enfrentar os problemas, que você pode conseguir a sua própria salvação pelas suas forças, pelos seus méritos, você é incapaz. E o dia vem em que você não vai poder enfrentar a morte. E vindo a morte após disso, o juízo, e perante o justo juiz, o grande Deus, o santo dos santos, você não vai ter desculpa nenhuma. Você não vai poder dizer para ele, mas eu me esforcei tanto contra as tempestades, mas eu me esforcei tanto contra os vícios, mas eu me esforcei tanto contra o pecado, eu fiz tantas coisas boas. Ele vai te dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Jesus Cristo é o único que pode nos dar a salvação. Amém. Ele é o único capaz de nos fortalecer e de nos livrar de pagar a nossa dívida que nós temos com a grande adversidade, com o maior problema de todos, a morte. E ainda que você seja rebelde, você não vai escapar dele. O dia vem em que todos nós voltaremos ao pó, a menos que Jesus Cristo venha. E neste dia, perante o trono do justo juiz, você vai ter que dar contas a ele. Você não vai poder dizer que você fez o seu melhor, que você deu o seu melhor, que você foi bom, que você foi legal. Não, Senhor, eu pequei, mas eu ajudei os pobres, eu me esforcei. Não, ele vai te dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Mas Jesus, eu fui nos sábados, eu frequentei todos os cultos do sábado de manhã na praça. Se você não colocar a sua confiança em Jesus Cristo, se como aqueles homens, você não vier a Ele e dizer, Jesus, salva-me, porque pereço, salva-me porque estou morto, salva-me porque sou pecador e porque devo pagar o preço do meu pecado. Se você não vier a Ele, você não vai conseguir. Você nunca vai conseguir puxar aquela corda. Você nunca vai conseguir enfrentar a morte. Você nunca vai conseguir escapar do justo juízo de Deus. Estes homens enfrentaram a adversidade. Eles reconheceram a sua incapacidade e ainda há neles a incredulidade. Olha só o que diz o versículo 39. E ele, Jesus Cristo, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em outras palavras, ou em outras versões, ele vai dizer, por que tendes a fé tão pequena? Por que não creram? Porque Jesus Cristo, até agora, ele já tinha ensinado estes homens sobre o grande poder dele. Ele já tinha dito o seguinte para aqueles homens, nós vamos para o outro lado do mar. Amém. Jesus Cristo tinha dado uma promessa para eles. Jesus Cristo tinha falado a eles, nós vamos para o outro lado, nós vamos chegar lá. Amém. E eles chegaram para Jesus Cristo e disseram, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, o que eles estão dizendo, o que o Senhor disse não vai acontecer. Nós não vamos chegar do outro lado, nós vamos morrer, e você nem se importa que morramos. Jesus Cristo disse para eles, por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé na promessa que eu fiz? Crede na promessa que eu fiz. Amém. Porque se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Amém. Se vocês acreditarem no
que eu disse, há perdão para os pecados. Amém. Se vocês acreditarem na promessa que eu fiz, há certeza na travessia. Amém. Porque eu disse que nós chegaríamos do outro lado. Amém. Nós vamos chegar. Amém. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E esta, a solução inicial para combater toda a adversidade, para fortalecer ou para suprir toda a incapacidade, a fé no Senhor Jesus Cristo, a fé na promessa que Ele fez, que todo aquele que nele cresce teria a vida eterna. Amém. Que todo aquele que crê no Senhor não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Amém. Esta é a promessa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que todos quantos o receberem, receberão o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Que todo aquele que em Cristo colocar a sua fé será salvo. Amém. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Saiba disso, que se com a tua boca confessar e em teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, serás salvo. Glória a Deus. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Aqueles homens chegaram ao Senhor Jesus Cristo e disseram: Senhor Jesus, salva-nos que pereçamos. Nessa manhã, talvez você se viu, e eu espero que você tenha se visto em cada uma dessas três situações. Até hoje você não pode dizer com certeza que creu na obra do Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Mas você tem experimentado dia após dia a sua incapacidade, que você é incapaz, que você não tem forças o suficiente. E você tem experimentado na pele, ardendo, sofrendo e doendo, as adversidades, os problemas, as dificuldades, as decepções. E acumulando a todas estas coisas, talvez já te veio esse pensamento: ninguém se importa comigo. Ninguém se importa que eu pereço. Ninguém se importa que eu estou jogado nessa praça. Ninguém se importa que dia após dia eu cedo aos meus vícios, que dia após dia eu caio nos meus pecados, eu falho com os meus amigos, eu falho com a minha família, eu falho com os meus irmãos, eu peco contra o meu Deus que me criou, dia após dia. E você pode pensar: ninguém se importa comigo? Talvez você já em rebeldia a Deus já disse: Senhor, não se importa comigo, não se importa que pereço, não te importas que eu estou morrendo? Mas Jesus Cristo se importa. Amém. Ele se importa com cada alma a qual Ele criou. Amém. Ele se importa que uma criança, um jovem cresça e se afaste dele e seja rebelde contra Ele. Ele se importa com cada homem que vive a vida que é contrária àquele que Ele planejou, que sofre os sofrimentos de uma carne pecaminosa, pecadora. Deus se importa com cada um de vocês. Amém. Da mesma forma que aqueles homens tiveram seus medos supridos pela promessa de Jesus Cristo, Jesus Cristo não repreende eles pelo medo, não repreende eles pela falta de força que eles tinham. Jesus Cristo sabe que eles são incapazes e que a adversidade, a dificuldade é maior do que a que eles podem oferecer. E Jesus Cristo simplesmente oferece a sua solução de poder, de salvação para aqueles homens. Da mesma forma, para cada um de nós, há essa promessa de salvação, há essa promessa de fortalecimento, há essa promessa de perdão dos pecados, pelo poder de Jesus Cristo. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. Essa é a promessa do Senhor Jesus Cristo. Ele se importa com cada um que perece. Ele se importa com cada um que padece, com cada um que morre. E Ele mesmo deu a sua vida para morrer no
no seu lugar e no meu lugar. Pagou o preço que você tinha que pagar. Quitou a dívida que era sua. E hoje te oferece o presente da salvação. O dom de Deus. A proposta de Deus para todo homem que viva e que tenha vida em abundância. Amém. O mesmo Jesus Cristo que teve poder e tem poder para numa palavra acalmar a tempestade, acalmar o mar, é o Cristo que tem poder para te salvar, Amém. para perdoar os seus pecados Amém. e para te chamar da morte para a vida. Amém. Esse é o nosso Senhor, Amém. Jesus Cristo. Ele se importa com cada um que perece. E cada um que vier a Ele, Senhor, salva-me, porque pereço. Perdoa-me, porque sou pecador. Ele vai te salvar. Amém. Ele vai te dar a vida eterna. Ele vai matar o velho homem que te condena, que te coloca sobre culpa. E vai te fazer renascer um novo homem, à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém. Um homem perdoado, um homem feito de novo, um homem filho de Deus. O pastor Apoeme vai vir e vai fazer o apelo para nós. Preste atenção no que ele vai dizer e coloque a sua fé no Senhor Jesus Cristo.